Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós e Deus venha nos abençoar nesse momento de escola bíblica dominical, venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar, venha nos fortalecer espiritualmente pela palavra do Senhor. Vamos iniciar fazendo a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós leremos do versículo 36 até o versículo 45. Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 45. A palavra do Senhor nos diz assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Irmãos, a oração é algo indispensável nas nossas vidas. Nós precisamos manter sempre uma prática de oração para que o nosso espírito seja fortalecido. E isso na presença e na palavra do Senhor. Que nós sejamos motivados a cada dia a batalharmos pela oração e para que estejamos mais próximos de Deus. Vamos orar nesse sentido, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que nos ajude a batalharmos sempre por uma vida de oração. Querido Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, através desta oração, para pedir ao Senhor que tenha compaixão das nossas vidas. Que nos ajude, Deus, a buscarmos sempre a Tua palavra, a estarmos sempre juntos do Senhor em oração, porque nós somos falhos, pecadores, carecemos do Senhor. E sem a oração o nosso espírito se enfraquece, nós nos distanciamos do Senhor, ficamos mais vulneráveis ao pecado e enfraquecemos até mesmo na nossa fé. Por isso, Deus, ajuda-nos a termos consciência da necessidade das orações e a buscarmos a cada dia mais, a nos aproximarmos do Senhor através delas. É no nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor. Amém. Vamos ainda ler mais um texto da palavra de Deus? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Leremos do versículo 31 ao 35. João 13, de 31 a 35. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Além de amarmos a Deus, nós somos ensinados a amarmos uns aos outros, a amarmos o nosso próximo. E a própria palavra de Deus diz que aquele que fala que ama a Deus, mas não ama ao seu próximo, a quem vê, é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu próximo a quem vê. Portanto, que nós peçamos sempre a Deus que os nossos corações vivam em brandura, em paz, para que nós possamos amar o nosso próximo, sabendo que não há como amar a Deus se nós não amarmos uns aos outros. Vamos orar nesse sentido? Vamos pedir a Deus que nos auxilie, que nos ajude nessa tarefa tão sublime, mas às vezes também tão difícil, de amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Senhor, a Tua palavra é tão rica e nos ensina coisas tão grandiosas, tão valiosas, e nós precisamos nos esforçar a cada dia, Senhor, para colocarmos em prática aquilo que temos aprendido contigo. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais conhecimento na Tua palavra. Ajuda-nos a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor, dependemos da Tua graça. Portanto, capacita-nos a amarmos uns aos outros conforme nós aprendemos com o amor de Jesus por nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa aula de escola dominical de hoje, diferente das outras, não é ao vivo. Essa é uma aula gravada justamente por uma razão específica que eu preciso atender, mas nós não vamos deixar a igreja sem esse momento de aula de escola bíblica dominical. Portanto, eu peço aos irmãos que fiquem à vontade para participar, escrevendo seus comentários, deixando a sua participação aqui no nosso chat ao vivo. Mas hoje os irmãos não deverão postar perguntas, porque por não ser ao vivo elas não serão respondidas. Mas deixem os seus comentários, porque eles enriquecem bastante a nossa aula de escola bíblica dominical. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre a parábola do filho pródigo. E essa parábola, que é muito conhecida, que já foi muito lida, muito estudada por quase todos os cristãos, possui alguns detalhes bem interessantes. E nós podemos extrair para as nossas vidas principalmente 3 grandes lições a partir de 3 perspectivas que nós vemos nessa parábola. Nós vamos estudar, ver algumas lições a partir da perspectiva do filho mais moço, do pai e do filho mais velho. O que a palavra do Senhor tem para nos ensinar? Então abra comigo a palavra de Deus, onde está registrada a parábola do filho pródigo, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Abra comigo e, se possível, deixe a sua Bíblia aberta durante o decorrer da nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Lucas 15, do versículo 11 até o versículo de número 32. Veja o que diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor nos abençoe pelo estudo da sua palavra, para que nós compreendamos aquilo que Deus tem para nós através desse texto. Irmãos, então nós vamos partir para a nossa primeira perspectiva dessa parábola, que é justamente a da primeira personagem que ganha destaque aqui. Lembrando, né, que uma parábola é uma história fictícia contada a fim de ilustrar alguma coisa, de proferir algumas lições. E Jesus conta muitas parábolas a fim de ensinar o seu povo, a fim de ensinar os judeus sobre a sua missão, sobre aquilo que ele veio fazer neste mundo. E a primeira perspectiva, então, começa aqui, a do filho mais moço. A primeira frase que esse filho mais moço diz é: Pai, me dá aquilo que é meu de direito. Reparte a herança entre eu e meu irmão e me dá aquilo que é meu. Eu quero hoje. E esse pedido, na verdade, era bastante estranho, era muito inconveniente, porque o filho mais moço não tinha direito à herança, porque o pai não tinha morrido. Normalmente, aliás, o certo é, sempre, o filho só recebe a herança depois que o pai morre. Mas o filho não quis esperar o pai morrer, ele queria viver a sua vida, ele queria curtir a sua adolescência, a sua juventude, e ele então pediu: Pai, me dá aquilo que é meu. Me dá a parte dos bens que me cabe. Ele não se importava com o pai, não se importava com família, ele só se importava com a sua própria vida e com os bens materiais que o pai proporcionava. Mas nós percebemos que nessa história que Jesus conta, o pai não retrucou com o filho. Então, simplesmente atendeu ao pedido que o filho fez, repartiu os haveres, repartiu as heranças. Isso levou alguns dias, porque supunha-se que esse pai aqui da história tinha um bom número de bens, e depois de alguns dias, tendo contabilizado tudo, separou toda a herança, todo o valor que pertencia ao filho mais moço, e entregou a ele. Então, o filho mais moço recebeu a sua parte da herança e simplesmente saiu de casa. Agora ele tinha dinheiro, ele podia se sustentar, ele queria aproveitar o máximo possível.
E assim, depois que pegou dinheiro, então saiu para longe, foi curtir, né, exatamente como aquilo que ele queria, gastando de forma dissoluta, né, ou seja, esbanjando. O filho mais moço não estava preocupado em guardar dinheiro, não estava preocupado em fazer investimentos que pudessem ter retorno, ele simplesmente, de forma inconsequente, queria curtir, aproveitar a sua vida. E isso nos mostra, irmãos, algumas características desse filho mais moço. Quais características são essas? Ele era egoísta, porque ele não estava pensando, né, nem no seu pai, nem na sua família. Ele estava pensando apenas no desejo do seu coração, né? Não era nem no seu bem-estar, porque se ele estivesse preocupado com o seu bem-estar, ele teria investido de certa forma, mas ele estava preocupado em satisfazer os prazeres do seu coração. Então essa é a primeira característica dele, egoísta. A segunda característica era autossuficiente. Ou seja, alguém que acha que não depende de mais de ninguém. Alguém que acha que por si só basta. Não precisa da ajuda de ninguém, não precisa contar com ninguém, mas pode viver sozinho porque ele é suficiente. Além disso, havia falta de amor naquele jovem. Ele era irreverente, né? Ele faltou com reverência ao seu pai. Ele era irresponsável e imprudente. Então, essas são as primeiras características do filho mais moço aqui. Egoísta, autossuficiente, irreverente, irresponsável e imprudente. E a história mostra que a imprudência traz consequências. Aquela pessoa que é imprudente, em determinado momento, sofre por causa das suas escolhas inconsequentes, por causa das suas atitudes impensadas. E de fato não deu outra. Não teve outro resultado aqui com esse filho mais moço. Ele não se preocupou com o seu futuro, gastou todo o seu dinheiro com superficialidades e em um determinado momento ele se viu sem absolutamente nada. E para piorar um pouco a situação, veio uma grande crise ao país para onde ele tinha se mudado. Então, olha só como ele tinha ido longe, né? Ele não apenas deixou a casa do seu pai, mas ele deixou o país em que ele morava. Ele quis ir mesmo para bem longe, ele queria ter a sua própria vida. Mas, no meio da sua situação, veio uma crise financeira, uma crise, enfim, uma crise total, né, naquele país. E ele começou a passar necessidade. Ele não conseguia nem mesmo alimento como um pedinte, né? Porque ninguém lhe dava nada, absolutamente nada. E ele começou a passar fome. Literalmente ele estava passando fome naquele momento ali da história. E aquele jovem, irmãos, chegou a uma situação totalmente deplorável, né? Lastimável. Porque ele se submeteu ao único trabalho que ele conseguiu, que era alimentar porcos. E essa fala era muito pesada a um judeu, para mostrar realmente uma condição deplorável, porque para o judeu o porco era um animal imundo. O judeu não comia carne de porco. O judeu, por isso, nem criava porco. O porco não tinha serventia nenhuma para o judeu. E a história mostra que o único trabalho que aquele jovem conseguiu foi alimentar os porcos. Ele colocava lá as alfarrobas, a lavagem para os porcos comer. E tanta fome aquele jovem tinha que ele olhava para aquelas alfarrobas dos porcos e ele tinha vontade de comer aquilo, comer aquela lavagem. Nós que já tivemos aí a oportunidade de conviver, né, com o criador de porcos, já vimos aí a situação, já sentimos o cheiro de como é criar porcos, temos uma grande ideia do que seria conviver como eles, né, comer aquela comida dos porcos. E então dá para a gente imaginar o tamanho da fome
que aquele jovem sentia, né, a ponto de querer comer aquilo que os porcos comiam, mas ele não ganhava absolutamente nada. De fato, irmãos, aquele jovem tinha chegado ao fundo do poço. Ele estava trabalhando de graça, nem comida ele recebia por causa do seu trabalho. E até que, então, um dia, Jesus usa uma expressão aqui que mostra a grande reviravolta que aconteceu na vida daquele jovem. E essa expressão é caindo em si. Depois de passado muito tempo, aquele jovem caiu em si sobre a realidade que ele tinha anteriormente. E essa ideia de cair em si é que justamente ele havia se esquecido completamente do seu pai, havia se esquecido completamente da sua família, havia se esquecido completamente de como ele vivia. Enquanto, principalmente, ele estava com bastante dinheiro, gastando tudo aí com prostituta, certamente, uma pessoa como essa faz amizade com grande facilidade, ele nem se lembrava mais da casa do seu pai. Ele estava bem consigo mesmo, estava aproveitando, estava feliz por curtir a vida como ele queria. E mesmo depois que os problemas vieram, a princípio ele não se lembrou da casa do seu pai. Ele estava tão abalado, tão sem saber o que fazer, que nem se lembrou mais da casa do seu pai até o dia em que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele começou a pensar: os servos do meu pai, aqueles que trabalham para o meu pai, têm comida farta. Não falta comida para eles. E eu aqui estou morrendo de fome e ninguém me dá absolutamente nada. E então ele pensou: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e pedir para ele me receber como um dos seus trabalhadores. Será que houve arrependimento no coração desse jovem? É uma coisa que nós não sabemos exatamente, Jesus não quis contar, não quis acrescentar isso na história, mas diz que aquele jovem voltou, mas voltou de uma forma diferente. Voltou de maneira consciente e voltou humilde. Não voltou mais orgulhoso, arrogante. Talvez ele pudesse fazer uso de malandragem e querer voltar e dizer: pai, que saudade que eu estava do senhor, vim aqui lhe visitar, vim aqui porque eu estava com saudade de casa. Mas não, irmãos, aquele jovem de fato, quando caiu em si, percebeu o tamanho do erro que ele havia cometido e já não tinha mais coragem de voltar para a casa do seu pai como filho. Tanto que ele queria voltar como um trabalhador. Ele tinha todo um plano quando pensou em voltar para casa. Ele ia dizer: pai, eu pequei contra o céu, pequei diante do Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho e eu não estou nem pedindo isso. Trata-me como um dos seus escravos, como um dos seus trabalhadores. É isso que eu quero. Eu não posso mais pedir para ser o seu filho. Irmãos, o que nós aprendemos com essa primeira perspectiva? Ela não diz respeito apenas àqueles que abandonam a igreja e vão para longe de Deus. Mas muitas vezes falam até mesmo daqueles que estão na igreja, mas ainda assim se afastaram de Deus. Ainda assim se distanciaram do Senhor, perderam o seu relacionamento com Deus. Voltaram os seus olhos para si próprio. E, irmãos, nós podemos ser como esse filho mais moço. Nós podemos agir como esse jovem imprudente, inconsequente, irreverente. Quando nós voltamos nossos olhos para os nossos próprios interesses, queremos apenas fazer aquilo que nos agrada e não aquilo que agrada a Deus. Queremos buscar
né, com esforço, apenas aquilo que diz respeito a nós mesmos, mas não buscamos um relacionamento com Deus, nos distanciamos de Deus, não oramos mais, não lemos a Bíblia mais, deixamos Deus de lado. Nós podemos ser como esse jovem. Nós podemos nos afastar do Senhor. E talvez seja ainda pior, né, quando alguém se afasta de Deus permanecendo na igreja, porque pode confundir as coisas e pensar que tem um bom relacionamento com Deus simplesmente pelo fato de irem à igreja, mas não buscam o Senhor no dia a dia, se afastaram do Senhor. E assim como esse jovem que gastou todos os seus bens e quando veio grande fome não tinha com que se sustentar, aqueles que se afastam de Deus, em algum momento se veem numa grande crise espiritual, enfrentando grandes problemas na sua vida, emocional, até mesmo física, financeira, mas principalmente na sua espiritualidade. No entanto, aquele jovem caiu em si. Da mesma forma que nós precisamos, irmãos, quando nos afastamos de Deus, quando nos esfriamos na nossa espiritualidade, precisamos pôr a mão na consciência. E precisamos nos humilhar diante do Senhor. É necessário se humilhar diante de Deus. Porque Deus não abençoa pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas que se exaltam. É preciso viver em humildade perante o Senhor. Por isso, eu não sei como está a sua situação, eu não sei quão perto ou quão longe você está de Deus, quão perto ou quão longe você se sente de Deus, mas se você está distante do Senhor, pare nesse momento para pensar e repensar a sua vida. Aquilo que você tem feito, o que você tem buscado. Se você não está num marasmo espiritual. Mas se você não está distante do Senhor, que bom por isso. Mas vigie, porque as tentações não param de bater à porta do seu coração. E muitas vezes a sua natureza pecaminosa vai querer se distanciar do Senhor para viver aquilo que o seu coração deseja. Então vigie para não permitir que nada te leve para longe do Senhor. Mas prosseguindo aqui, irmãos, nessa história, nós vemos a segunda perspectiva desse texto, já na perspectiva do pai. Né? A postura que o pai teve com relação àquele filho. E isso nos leva a pensar sobre algumas questões específicas da vida. E eu queria que você refletisse sobre algumas delas. Então a primeira questão que eu gostaria que você refletisse é: você já se decepcionou profundamente com alguém? Alguém já te deixou bastante decepcionado? Você já foi ofendido por alguém que ama? A sua capacidade de perdoar já foi colocada sob uma prova de fogo? Vamos mudar um pouco o lado dessas perguntas. Porque normalmente nós já respondemos sim para todas elas, né? Normalmente a maioria de nós já foi decepcionada, já se sentiu ofendida. Agora, se a gente parar para pensar do outro lado, será que você também já decepcionou alguém profundamente? Será que você já ofendeu alguém que te amava? Será que você já precisou ser perdoado por algum erro que você cometeu? Um dos maiores erros que nós cometemos na vida, irmãos, é quando nós não trocamos de lado com a pessoa que vive a outra circunstância. Nós, quando
somos ofendidos, somos decepcionados, ou quando temos que perdoar, ficamos muito irados com essas coisas que acontecem. Mas quando nós nos colocamos do outro lado, quando nós decepcionamos alguém, quando nós ofendemos alguém, nós queremos o perdão. Nós queremos ser perdoados. Então, por que nós não teremos disposição de fazer a mesma coisa? Aquele pai, certamente, né, numa história, se ela fosse real, se sentiria bastante decepcionado com tudo que aconteceu, muito indignado, ofendido pelo seu filho. O seu filho fez uma coisa que o magoou profundamente, que feriu o seu coração. No entanto, depois que o seu filho voltou, depois de perder o seu filho, né, depois que o seu filho voltou, olha que interessante que a história nos relata, né, que Jesus contando, a partir aí do versículo 20, diz aí: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. Nós temos aqui um detalhe bem importante nessa história. Percebam que o pai nem sequer esperou o filho chegar até ele, mas vendo o filho de longe, correu, abraçou, beijou o seu filho, foi ao seu encontro. Nem mesmo o pai estava esperando um pedido de perdão do filho, exigindo um pedido de perdão. Talvez, irmãos, se nós estivéssemos como juízes dessa história, não na pele do pai, porque se estivéssemos na pele do pai, talvez a nossa postura seria diferente, mas como juízes dessa história, nós olharíamos para aquele filho mais moço e diríamos: não, ele precisa pedir perdão, ele precisa se humilhar diante do pai dele, ele precisa ajoelhar, ele precisa escancarar o coração e falar para o pai dele quantas coisas erradas ele fez, não, porque isso não se faz com o pai. Esse filho foi um inconsequente, ele não poderia voltar simplesmente assim como ele voltou. Então, talvez se nós fôssemos juízes dessa história, nós diríamos isso, mas a atitude do pai foi totalmente o contrário disso. Tomado ali por um amor verdadeiro ao seu filho, o seu pai correu, viu aquele filho que provavelmente, na história aí estaria mal vestido, sujo, mal cheiroso, mas o pai não se importou com absolutamente nada disso. Ele correu, abraçou e beijou seu filho. Então nós olhamos para essas características do pai e vemos que ele possuía os seguintes atributos: ele era amoroso, ele era perdoador, humilde, misericordioso e alguém que não guardava mágoa ou rancor no seu coração. O filho voltou completamente destruído, mas foi recebido com amor pelo seu pai. Foi recebido com apreço. Foi recebido com carinho. E não existe nada, irmãos, melhor do que isso para consertar alguém que está quebrado. Perceba que o filho mais moço tinha um discurso todo preparado, mas não teve nem tempo de dizer, de proferir o seu discurso inteiro. O pai não deixou. O pai não deu tempo. Ele só falou a metade do discurso. No versículo 21 ele disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes mesmo de te falar, trata-me como um dos seus trabalhadores. O pai já o interrompeu. E olha como que o pai demonstrou amor pelo seu filho. Dizendo aos seus servos ali: tragam a melhor roupa que vocês têm. Coloquem um anel no dedo dele. Provavelmente ali um anel de família. Ou seja, você é meu filho, você vai ser recebido como meu filho.
Não importa o que você fez, não importa como você está, mas você vai receber o anel de meu filho. Tragam sandálias para ele colocar nos pés, porque ali ele estava descalço. E não só isso, mas matem o novilho cevado, ou seja, aquele novilho que estava sendo preparado para uma ocasião totalmente especial, era o melhor novilho que havia. E ele disse, matem ele agora, porque nós vamos comemorar. Nós vamos fazer uma festa, porque recuperei o meu filho com vida. Porque deu tempo de abraçar o meu filho de novo. Porque eu tive a oportunidade de receber o meu filho de volta. Irmãos, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós estávamos completamente destruídos pelo pecado. Nós estávamos totalmente maltrapilhos pela nossa natureza pecaminosa. Mas mesmo assim, nós somos recebidos por Deus com profundo e imenso amor. É bem verdade que uma pessoa pode pensar que ao se afastar de Deus, fica tão envergonhada para voltar que sabe que não merece e pensa que se voltar Deus nem vai receber direito. Deus não vai nem querer saber de mim, porque olha o que eu fiz. Eu me afastei de Deus, eu magoei Deus, eu abandonei Deus. Não, eu não tenho condições de voltar. Se eu voltar, Deus vai só olhar para mim assim com aquela expressão pesada nos seus olhos, né? Aquela expressão julgadora, e vai dizer assim, tá vendo que você fez, bem feito para você aprender, e Deus está certo, é bem feito para mim mesmo, eu não merecia, eu não devia ter feito isso. Mas irmãos, essa figura do Pai representa de maneira perfeita a pessoa de Deus. Não importa quantos pecados nós tenhamos cometido, não importa quão distantes nós caminhemos de Deus, Ele está sempre disposto a nos receber de volta. E nos receber da melhor forma possível, de coração e braços abertos. Aquele que foi ofendido por nós nos perdoa com toda sinceridade e de forma gratuita. Portanto, irmãos, não pensemos duas vezes antes de buscar a Deus quando nós caímos na real, quando nós caímos em nós mesmos, quando nós percebemos os erros que temos cometido. Mas a perspectiva do Pai nos ensina também uma outra lição. Nós precisamos abrir o coração para aqueles que pecam contra nós. Nós precisamos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos decepcionam, e a demonstrar verdadeiro amor por eles. Isso fica um pouco mais claro para nós quando olhamos para a terceira e última perspectiva dessa história. A perspectiva do filho mais velho. Que foi uma reação totalmente oposta do que teve o seu pai. Na história, no momento em que o filho chega, o filho mais moço chega, o filho mais velho estava trabalhando. Estava lá no campo, trabalhando para o seu pai, cuidando das coisas que eram do seu pai. E no momento em que ele volta para casa, ao final do trabalho, ao final do expediente, ele vê que estava celebrando uma festa, mas não era dia de festa, não era nada programado. Então ele estranha aquilo e chama um dos servos e pergunta: olha, o que está acontecendo lá? Por que essa festa, essas músicas? Por que está todo mundo reunido lá, rindo, se alegrando?
E aí o servo diz: porque o seu irmão mais novo voltou. E o seu pai está feliz porque o recuperou com saúde. Então, ele mandou fazer uma festa. Mandou matar o novilho cevado. Ou seja, o animal mais caro que tinha ali. Mandou matar. Naquele momento, irmãos, o filho mais velho daquele senhor fica totalmente indignado. Fica revoltado com aquilo. Mas não é possível. O que acontece com meu pai? Meu pai é tonto do filho mais novo. Deixa ele fazer o que quiser. E agora ele volta e recebe como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse feito nada de errado. E ele ficou tão indignado que ele se recusava a entrar na casa para participar da festa também. E um dos servos, provavelmente aquele mesmo lá, relatou ao pai o que estava acontecendo. E o pai saiu da casa e foi até o encontro do filho mais velho, preocupado com ele também. E naquele momento, o pai procurava conciliar o seu filho mais velho. Mas ele estava irredutível, seu coração estava endurecido. E o filho mais velho até mesmo respondeu tudo que estava no seu coração. Ele disse: pai, eu estou com o senhor aqui há tantos anos. Eu estou trabalhando. Eu nunca transgredi uma ordem sua sequer. A gente percebe que há um exagero, da parte do filho mais velho aqui na história que Jesus conta, porque não transgrediu uma única ordem sequer, então ele era perfeito. Mas ele exagerou para mostrar que ele era melhor que o filho mais moço. E ele disse: pai, mas eu nunca fui valorizado pelo Senhor desse jeito. Eu que sempre trabalhei, eu que merecia mais, não recebi nem um cabrito, uma carne pior aí para poder comemorar com os meus amigos. Agora, vem esse seu filho mais novo, esse aí que gastou todo o seu dinheiro, e agora volta aí o senhor faz a melhor festa para ele, o senhor recebe de braços abertos. Nós vemos, irmãos, algumas características então desse filho mais velho. Algumas características boas. Ele era obediente, ele honrava o seu pai, ele era trabalhador. Mas nós também vemos algumas características ruins nesse filho mais velho. Por outro lado, ele era rancoroso. Ele também era egoísta. Ele não pensou no seu irmão, ele não pensou no seu pai, ele pensou apenas em si mesmo. E além disso, ele era vingativo, melindroso, alguém difícil de lidar. E até que o pai tenta acalmar esse filho mais velho e diz a ele: meu filho, você sempre está comigo e tudo que é meu é teu. Tudo que eu possuo é teu agora. Até mesmo porque o pai, agindo com justiça, não iria repartir de novo os bens para dar metade para o filho mais moço. O filho mais moço gastou o que era dele. Tudo que o pai tinha agora era do filho mais velho. Por isso ele diz: tudo o que é meu é teu. Mas é preciso entender, meu filho, que o seu irmão estava perdido. Mas ele voltou. Ele estava morto, mas ele reviveu. E por isso era necessário que nós nos alegrássemos, que nós festejássemos, que nós celebrássemos sim, porque o recuperamos com vida. Meus irmãos, aplicando essa perspectiva sobre nós, algumas vezes nós podemos cometer o erro de pensarmos que somos melhores do que aqueles que se afastam muito de Deus, do que aqueles que abandonam Deus. E por causa disso, às vezes achamos que somos mais dignos da bênção de Deus por certas atitudes que nós tomamos, por certos caminhos que nós seguimos. E algumas vezes nós olhamos para
para outras pessoas que não servem a Deus, que não amam Deus, e essas pessoas são mais abençoadas, e nós podemos ficar indignados, mas como assim que fulano, que nem vai para a igreja, que nem ama Deus, que não está nem aí com nada, como assim que ele é tão feliz e Deus o abençoa com tanta coisa e eu que sirvo a Deus não tenho nada? Às vezes, irmãos, nós queremos nos comparar com outras pessoas, quando na verdade nós deveríamos nos comparar com a pessoa de Jesus Cristo. E se nós nos compararmos com Cristo, nós não vamos nos colocar acima dos outros. Nós vamos nos colocar muito abaixo do que Cristo realmente é. Portanto, irmãos, precisamos olhar para nós mesmos como pessoas também pecadoras, falhas e necessitadas da compaixão de Deus. E assim como nós precisamos da compaixão de Deus, nós também precisamos desenvolver o mesmo exercício de misericórdia a outras pessoas. Não poucas vezes, nós temos uma facilidade de estabelecer julgamentos, de apontar dedos, quando isso não é nossa função. Isso não quer dizer que Deus vai ter misericórdia de todo mundo. Aqueles que se afastam de Deus e não voltarem, sim, eles vão ser duramente punidos. Mas não cabe a nós nem emitir qualquer julgamento e nem executar nenhuma punição. Isso é algo que pertence a Deus. É somente Deus que pode fazer isso. E se Deus é misericordioso, como é que nós vamos negar essa misericórdia? Algumas vezes nós julgamos pessoas que nem sequer fizeram algo contra nós, mas fizeram algo contra Deus. E nós queremos entrar no meio para defender Deus, como se Deus precisasse de alguma defesa. Como assim? Você se afasta de Deus e agora volta aí como se nada tivesse acontecido. Às vezes nós nem até falamos nada, mas às vezes alguns olhares podem ser bem condenatórios. Nós olhamos para os erros que outras pessoas cometem, mas não percebemos que por trás desses erros existem lutas, existem dificuldades. E, irmãos, olhando para a história do filho pródigo, aquele filho mais moço já tinha sofrido as consequências da sua atitude. Ele passou fome, ele passou necessidade, ele voltou maltrapilho para casa e ele já não tinha mais herança. Ele sofreu as consequências, mas o filho mais velho queria colocar mais consequências ainda. Isso é muito verdadeiro quando nós olhamos para outras pessoas e vemos pessoas cometer erros e emitimos julgamento, críticas, sem parar para pensar nas lutas que aquelas pessoas têm. Com isso, irmãos, nós não estamos incentivando ninguém a passar a mão na cabeça. Até mesmo porque nós somos chamados a exortar aqueles que erram, a corrigir aqueles que pecam. Mas há uma grande diferença entre fazer isso com amor, com misericórdia, ou fazer isso com sentimento de ira, querendo destruir ainda mais aquele que já está destruído. Quando nós precisamos, na verdade, além de exortar, estender a mão para aquele que está caído, para aquele que já volta esborrachado, e não afundá-lo ainda mais. E com relação a nós, assim como aquele pai foi ofendido, foi decepcionado, mas recebeu o seu filho de braços abertos, algumas vezes
Nós também vamos ser ofendidos, decepcionados, maltratados e precisamos estar dispostos a receber pessoas de volta nas nossas vidas de braços abertos. E isso sem nem mesmo sequer esperar um pedido de perdão ou uma humilhação por parte da pessoa que nos ofendeu. Porque o Pai não esperou isso. E aí quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, que estava ainda na cruz, cravado, morrendo, não esperou os seus assassinos pedirem perdão. Mas enquanto eles estavam blasfemando contra ele, enquanto eles estavam zombando dele, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmão, será que nós temos um coração indulgente? Será que nós temos um coração preparado para perdoar? Se for difícil, e eu sei que é, lembremos-nos do fato de que nós éramos como trapos da imundícia, mas fomos recebidos com amor por Deus. Que saibamos retribuir da mesma forma para com os nossos ofensores. Lembrando da outra parábola contada por Jesus, de um homem que devia muito ao rei, foi perdoado, mas não perdoou aquele que devia só um pouquinho para ele. E depois a palavra do Senhor ainda é muito séria, que diz que aqueles que não perdoam os seus ofensores também não receberão o perdão da parte de Deus. Você tem alguém que precisa perdoar? Você tem alguém no seu coração que te leva a sentir mágoa, rancor, ira? Olha para a atitude desse pai e aprenda com ele, aprenda com Deus a receber com perdão aqueles que te decepcionam, aqueles que te ofendem. Fácil não é, mas é a atitude mais nobre e a atitude mais cristã que nós podemos tomar. Que nós aprendamos, irmãos, com essas 3 grandes lições, a partir dessas 3 perspectivas que vimos na parábola do filho pródigo. A primeira perspectiva: se você se afastou de Deus, não pense 2 vezes antes de voltar. Põe a mão na consciência e volte para a presença de Deus. Lembre-se de que, na segunda perspectiva do Pai, Deus não vai te receber com paus e pedras nas mãos, mas vai te receber com um abraço, vai te receber com um carinho, porque Ele te ama. E por fim, aprenda a agir como Deus. A última e terceira perspectiva do filho mais velho: não feche o seu coração para aqueles que estão voltando para Deus, não feche o seu coração para aqueles que precisam ser perdoados por você. Mas perdoe, assim como você foi perdoado por Deus. Que a palavra do Senhor nos abençoe e nos ensine ricamente, para que possamos viver dias melhores na presença de Deus, sabendo que o princípio da palavra de Deus é o que nos faz viver da melhor maneira possível. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse ensinamento tão profundo e maravilhoso que nós recebemos da Tua palavra. Ao mesmo tempo, Pai, desafios tão grandes para nós, que sem o Senhor nós não conseguimos cumprir. Por isso, dá-nos forças, dá-nos direcionamento e ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que é devido, para a honra e glória do nome do Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê um ótimo dia, um ótimo descanso e fique na paz do Senhor Jesus. Nos vemos logo mais à noite, às 19 horas, cultuando a Deus, exaltando o seu nome. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.